Então vamos para a mensagem. Abra comigo lá em Êxodo. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros, saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Frise bem nessa última frase, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Esse é o tema dessa mensagem. Se possível, repita comigo isso daí, eu não gosto muito disso, mas hoje eu vou usar isso. É a tua presença que nos distingue. Feche seus olhos. Senhor Deus, nos dê a tua palavra nesta noite. Fale poderosamente aos nossos corações. Viemos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que tu possa trabalhar em cada um, em cada coração, em cada ouvinte nesta noite. Que esta palavra realmente produza, realmente frutos, Pai. Que o Senhor repreende do nosso meio todo ruído, toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que esta mensagem seja transmitida de forma clara e audível, aqui hoje, nesta noite. É o que eu te peço, confiando na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. É a presença de Deus que nos distingue. Imagina um homem andando perdido no deserto. Aquele calor escaldante, aquele calor terrível do deserto. Aqui em Sales nós experimentamos um pouco disso, embora nem se compare ao calor do deserto, mas tem dias aqui que realmente é muito quente, que você não aguenta, você não quer nem sair de casa de tanto calor. Imagina essa situação, você andando pelo deserto, aquela areia queimando os seus pés, aquela sede incontrolável, você com uma vontade de tomar uma água, e você está carregando um mapa, mas você está sem bússola, sem direção. E você começa a andar, e de repente você percebe que você está andando apenas em círculo. Quem já se perdeu, né, indo para algum lugar, e às vezes parece que você andou, e parece que não saiu do lugar, e você começa a andar, e você percebe que só está circulando. Então, esse cenário, esse homem, ele representa alguém que vive sem a presença de Deus. Uma pessoa sem a presença de Deus é como esse homem andando no deserto sem direção, perdido, andando em círculo. Uma pessoa que vive sem a presença de Deus é dessa maneira. Ele pode até ter planos e sonhos, mas sem Deus, essa pessoa está perdida. Embora ela tenha muitos planos, muitos sonhos, muitas ambições, mas sem Deus ela está perdida. Agora pare e pense. Quantas pessoas ao seu redor vivem dessa forma? Quantas pessoas que você conhece que estão vivendo dessa maneira? Perdidas, sem rumo, tentando encontrar uma satisfação aonde não tem a água viva. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que estão vivendo justamente desta maneira, sem direção, perdidos, não sabem o que fazer. Pode ser que tenha alguém nesta noite que está vivendo desta forma. Mas Moisés sabia que a presença de Deus era fundamental, porque ele sabia que sem a presença de Deus, Israel não era nada. Sem a presença de Deus, eles não iriam chegar a lugar algum. E ele até poderia ter aceitado a terra prometida sem Deus. Ele poderia
cair nesse erro, mas ele não quis. Ele não quis cometer esse erro. E eu te pergunto, será que eu e você muitas vezes temos aceitado menos do que a presença de Deus? Será que muitas vezes eu e você nos deparamos com situações que a gente se contenta com tantas coisas, mas a gente não acha que a presença de Deus é algo fundamental? Então, hoje eu quero fazer essa pergunta, te questionar, levar a você realmente a pensar: o que tem tornado a sua vida diferente dos demais aí afora? O que tem diferenciado a sua vida? O que tem tornado você de diferente? Ou, como em algumas entrevistas, eu lembro uma que eu passei, uma entrevista de emprego, que eles fizeram a seguinte pergunta: por que eu devo te contratar? Quem já experimentou isso? Numa entrevista de emprego, se deparar com essa pergunta: por que eu devo te contratar? O que você tem de diferente? O que torna a sua vida especial? O que você tem a oferecer que é diferente dos demais candidatos? O que você tem que os outros não têm? Para pensar. O que você tem hoje que as outras pessoas não têm? Como você é reconhecido? Se perguntar, quem é fulano de tal? Se eu perguntar, quem é a irmã Carmen? Quem é? Como que nós reconhecemos essa pessoa? Eu sou reconhecido pelo dinheiro que eu tenho, pela quantidade de dinheiro que eu tenho, ou pela falta de dinheiro que eu não tenho. Eu sou reconhecido pelo meu status, a minha posição. Eu sou reconhecido pelo meu talento. A gente ouve muito falar isso, né? As pessoas quando vêm aqui falam: nossa, irmã Joyce, como você canta bem, como você é diferente. Ela faz cara que não. Mas a gente ouve muito isso. Mas será que é isso que define a nossa vida, o nosso talento? Nós somos reconhecidos pelo talento que temos? É isso a definição? É isso o diferencial? Ou é a presença de Deus na sua vida? Será que é isso que as pessoas olham e vê em mim, em você? Então é a presença de Deus que nos distingue e que tem que nos diferenciar. E Moisés, ele entendeu essa verdade fundamental, que não são as nossas habilidades, as nossas posses, os nossos talentos, a nossa aparência que nos tornam diferente, mas sim a presença de Deus em nós. É isso que nos diferencia. Imagina um cristão sem Deus. Muitos hoje se chamam cristãos. A gente tem visto muito isso, né? Crescer esse movimento gospel evangélico. Pessoas que estão em todos os lugares e muitas vezes falam: eu sou cristão, eu sou evangélico. Falam isso continuando a viver a vida que viviam e falam que são cristãos, né? Pessoas que participam de trio elétrico, continua fazendo tudo o que fazia e fala: não, mas eu sou cristão. Mas vivem sem a presença de Deus. E uma pessoa dessa é como um celular de última geração, um iPhone tão cobiçado e desejado, que todo mundo quer ter, menos eu. Todo mundo quer ter um celular de última geração. E é bom, tira fotos bonitas, né? A gente vê realmente a diferença em alguns casos, pessoas que trabalham com isso. Mas imagina que você tem esse celular tão desejado, mas o seu celular vive sem bateria. Ou um relógio de última geração, né? Né, Isaac? Que vive sempre sem bateria. Tá lindo no braço, tá lindo no bolso, mas o que adianta ter um celular de última geração sem bateria? Resolve o quê? Você tem um celular tão cobiçado, lindo, as pessoas olham e falam: meu Deus, eu queria ter. Mas aí eu falo:
eu posso usar seu celular aqui para fazer uma ligação urgente? Ou, imagina o relógio, né? Que horas são agora? Aí você fala, ixi, não dá para ver, está sem bateria. É isso a vida de uma pessoa que se acha cristã, evangélica, mas não tem a presença de Deus. Em outras palavras, não serve para nada. Uma pessoa que fala que é cristã, que anda com Deus, mas não tem a presença de Deus, não adianta de nada. E é isso que Moisés fala nesse texto: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver na minha vida, eu não saio do lugar. Não tem por que andar sem a presença de Deus. Agora, compare essa situação com uma pessoa que realmente carrega a presença de Deus. Você já conheceu alguém que só dessa pessoa entrar no ambiente, o ambiente muda? Quem já teve essa experiência? De estar do lado de uma pessoa que carrega a presença de Deus, e só dessa pessoa entrar no ambiente, o ambiente parece que transforma, que muda. Parece que, meu Deus, eu não sei, aconteceu alguma coisa. A presença de Deus invadiu este lugar. E o que é isso? É uma pessoa cheia da presença de Deus. A atmosfera muda, o ambiente muda. Alguém que muitas vezes sem falar muito. Tem pessoas que não precisam falar muito, mas ela já transmite uma paz. Você se sente bem ao lado dela. Ela transmite uma paz, ela transmite uma autoridade espiritual. O que é isso, meu irmão? É a presença de Deus. Isso não é carisma, isso é a presença de Deus. Olha o que diz lá em Lucas 24:32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Eu já preguei sobre isso aqui uma vez, muito tempo atrás. Está dois homens andando, nós vamos até cantar essa música daqui a pouco. Está dois homens andando, e Jesus está andando com eles, e eles não percebem que era Jesus que tinha acabado de ressuscitar. E conforme Jesus vai falando com eles, vai andando com eles, vai explicando as Escrituras, eles chegam a essa conclusão: o nosso coração ardia só de ouvir ele explicar a palavra de Deus. Uma pessoa que tem a presença de Deus, quando você cola do lado dela, quando você encosta nela, o seu coração arde. O seu coração arde, algo tem que mexer em você. Por quê? Porque você está carregando a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, não tem como continuar do mesmo jeito. Aonde a presença de Deus entra, aquele lugar tem que ser transformado. Aquele lugar tem que ser impactado, porque foi isso que esses homens sentiram. O nosso coração ardia só de ouvir ele explicar a palavra de Deus. Quer mais um exemplo? José lá no Egito, ele era escravo, mas a presença de Deus estava com ele, e porque a presença de Deus estava com ele, ele conseguiu a mais alta posição da época. E eu ouvi algo essa semana a respeito disso, de José, que uma pessoa que tem a presença de Deus, além disso, além dela ter atitudes, além dela ter realmente, entrar num ambiente, aquele ambiente ser transformado, mas é uma pessoa que entende os propósitos de Deus. Porque imagina, parece que realmente, se eu e você estivessem no lugar de José, a gente não teria conseguido. Porque imagina você ser traído pelos seus próprios irmãos jogar você numa vala, e você ficar ali sem saber o que vai acontecer, e de repente a solução que aparece para você é você se tornar um escravo, e José poderia ter acabado a vida dele ali, sim ou não? Através desse episódio ele poderia ter entrado em uma profunda depressão,
Imagina, os seus próprios irmãos te traem, te vendem como escravo. E você podia criar algo dentro de você, uma raiz de amargura, uma revolta, uma ira. Mas José entendeu os propósitos de Deus. E porque ele entendeu os propósitos de Deus, ele começou a passar ali como escravo, depois foi injustiçado mais uma vez. Mas a presença de Deus não saiu da vida dele. A presença de Deus estava com ele em todos os lugares, é lá na prisão. É quando realmente ele está sendo ali acusado falsamente de assediar uma mulher. Mas ele não perdeu o foco. Ele não deixou a presença de Deus sair da vida dele. E porque a presença de Deus não saiu da vida dele, ele foi colocado na mais alta posição. E depois de tudo isso, ele tem a chance. Porque imagina, eu e você, estamos ali e conseguimos, alcançamos o topo. A nossa vitória teve sabor de mel. Né? Eu já vou dar uma dica para vocês contra essa música. Esse texto ele vai contra essa música. Porque José, se estivesse ali, quando ele chegou à mais alta posição, ele cantasse sabor de mel, a vida dele teria acabado. Porque ele realmente poderia cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou aqui, é minha chance de dar o troco, agora você vai se arrepender. Mas o que José fez? Quem conhece a história de José? O que José fez, meus irmãos? Quando alcançou a mais alta posição, os seus irmãos vieram pedir ajuda. Imagina essa cena. É a hora de você dar o troco bem dado. Mas José, o que ele faz? Ele paga o mal com o mal. Amém? Ele paga o mal com o bem. Ele não age na mesma moeda, pelo contrário, ele ajuda. Ele traz aqueles irmãos para perto dele e fala: vocês não vão mais passar necessidade. Vocês estão aqui, realmente eu entendi. Por que José fez isso? Porque ele entendeu, ele falou: se não fosse pela maldade de vocês, eu não estaria aqui hoje. Imagina, se José não tivesse sido injustiçado, jamais ele estaria lá. E pensa, vai mais além. Se José não tivesse sido injustiçado, aquele reino, aquele governo teria acabado, porque veio a época da fome. Se não tivesse José naquele cargo para saber administrar, todo mundo morreria de fome naquele lugar. Olha, de uma desgraça, o que Deus pode transformar. Mas para isso acontecer, a presença de Deus tem que estar na sua vida. Outro exemplo, Davi diante de Golias. Tinha um exército ali, com medo, temeroso. Viu um tremendo de um gigante, todo mundo com medo. Mas uma pessoa pequena, um adolescente, ele cheio da presença de Deus, ele fala: peraí, vocês estão com medo de um gigante? Vocês não entenderam ainda quem é o nosso Deus. Vocês não entenderam que aquele que é maior de tudo, aquele que criou esse universo, pode estar dentro de nós. A presença de Deus, ela pode estar dentro de nós e nós vamos enfrentar qualquer gigante que aparecer. É a presença de Deus que nos distingue. E porque ele pensava dessa forma, ele enfrenta aquele gigante com apenas uma pedrinha. Pensa, um gigante perante uma pedra. É até estranho de pensar isso, né? Mas eu tenho fé para acreditar nisso. E eu sei, porque eu sei que o meu Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E ele usa uma pedrinha, uma coisa insignificante, e derruba um gigante, porque uma pessoa entendeu: a presença de Deus é mais importante do que tudo nessa vida. Então, meu irmão, não abra mão da presença de Deus. Quantas pessoas olham para você? Quantas pessoas têm olhado para você? E quando têm olhado para você, têm visto o quê? Quando elas olham para você, elas veem a presença de Deus. Elas reconhecem a presença de Deus. Elas reconhecem, elas veem: peraí, está aqui alguém que carrega a presença de Deus. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm testemunho disso. De Deus te usar através da sua profissão, através de tudo que você
onde você estiver, de pessoas às vezes numa condução, num ônibus, num transporte, numa escola, e as pessoas reconhecem que você carrega a presença de Deus, e elas vêm até você e falam: eu preciso de ajuda. A irmã Joyce estava testemunhando essa semana de quantas oportunidades que ela teve de falar da presença de Deus, de falar da glória de Deus, de usar a autoridade que Deus tem para orar, para se impor, ali no salão dela, fazendo a unha das pessoas, e as pessoas reconhecendo. Teve uma que até falou: meu Deus, você foi a melhor vizinha que eu já tive, em toda a minha vida. Mas o que é isso, meu irmão? É a presença de Deus, não é a Joyce, não é o Rafael, não é o Marquinhos, não é o Gabriel, não é o Júlia, não é a Raí, não é ninguém, é a presença de Deus, porque se depender de nós, meu irmão, a gente parava por aqui. Mas é a presença de Deus que nos transforma diferente, que nos faz diferente, que nos distingue, que nos diferencia, a presença de Deus. Então as pessoas têm visto o que? A presença de Deus, ou têm visto apenas mais um homem comum, sem brilho, sem impacto, sem direção. O que elas têm visto na sua vida? E o segundo passo que eu quero te falar é da importância da presença de Deus. Como eu disse, Moisés poderia ter recebido a terra prometida sem Deus. Ele poderia ter riquezas, cidades, terras férteis, mas ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me tira deste lugar. Se o Senhor não for conosco, nem nos tira daqui. Mantém a gente aqui neste lugar ruim mesmo. Porque sem a tua presença não adianta eu ter riqueza, não adianta eu conseguir cidades, não adianta eu ter terras. Sem a tua presença, nada disso faz sentido. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos buscado as bênçãos de Deus, mas não temos buscado a Deus. Falei isso ontem numa visita. Quantas pessoas hoje têm se contentado com tanto teatrinho, com tanta palhaçada que está acontecendo no meio gospel? Eu até falei: meu Deus, parece impressionante, né? A gente que tem acompanhado nas redes sociais, né? Eu e o Júlia parece que fica o dia inteiro vendo as heresias, mandando uma heresia para o outro aí. Meus irmãos, está acontecendo umas coisas no meio gospel que parece mentira às vezes. Quem já viu um menino que se diz aí profeta aí? Quem já viu? E o menino está falando e pregando e contando umas mentiras na cara larga. É umas mentiras mesmo, porque nem... Sabe, isso não é nem blasfêmia, né? Porque blasfêmia é você falar algo que Deus está fazendo e falar que não é de Deus. Mas ali dá para ver claramente. Primeiro que ele usa frases de outros que eu já vi, que falaram a mesma coisa. E ele está fazendo, e você vê, quem tem mais maturidade espiritual, olha para aquilo e fala: isso é mentira, isso é uma falsidade. E jamais eu iria cair num negócio desse, mas ele tem atraído multidões. Igrejas estão ficando lotadas para ver esse menino. Porque ele entrega, ele fala que ele não é nem pastor, ele é profeta, né? Ele é profeta, ele traz a presença de Deus, aliás, ele usa isso, né? Ele traz a presença de Deus. E as pessoas estão indo atrás disso, e tantas mentiras que a gente vê por aí, né? Pessoas sendo enganadas, dando dinheiro, fazendo campanhas mentirosas, e sendo enganadas, e você pergunta: como isso pode acontecer? Mas sabe o que é isso, meu irmão? As pessoas estão indo atrás da bênção, mas não estão indo atrás do abençoador. Estão indo atrás de uma bênção, atrás de uma solução para o seu problema, mas elas não querem Deus, elas querem só a solução. Eu me contento apenas com a solução. Relacionamento com Deus? Não quero. Eu quero a bênção. O que eu faço para conseguir isso? O que eu faço para conseguir um emprego novo? O que eu faço para aumentar a minha renda? O que eu faço? Solução. A solução é você realmente ter um relacionamento com Deus. Não, isso não. Isso daí vai me garantir a bênção? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você continue na mesa, mas você vai ter pelo menos Deus na sua vida, você vai ter paz, alegria. Não. Eu quero dinheiro. Eu quero carro novo. Eu quero um marido, eu quero isso, eu quero aquilo.
Mas as pessoas não estão querendo realmente relacionamento com Deus, elas querem resposta, mas elas não buscam relacionamento. E nós estamos aqui porque queremos nos relacionar com Deus. Quer você tenha, quer você não tenha. Como eu já sempre tenho falado isso, o Salmo 23 nos garante: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque Ele é suficiente para mim. O que eu mais queria, eu encontrei em Deus. O que eu mais precisava, eu encontrei em Deus. Pode ser que eu não vou ter um carro, pode ser que eu não vou ter uma casa, pode ser que eu não vou ter um emprego novo, mas eu tenho o que é mais valioso para este mundo, o que me torna diferente dos demais: a presença de Deus. O que acontece quando perdemos a presença de Deus, meu irmão? O que acontece quando você perde a presença de Deus? Você perde a sua identidade, porque sem Deus, nós nos tornamos apenas mais um no mundo, sem um propósito real. Sem a presença de Deus, você não é você. Ponha isso na sua cabeça: sem a presença de Deus, você não é você. Sem a presença de Deus, você anda sem direção. Como um barco sem leme, somos levados pelos ventos da vida. Como dizia o pagodeiro: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é você sem a presença de Deus. A vida tem te levado de um lado para o outro, sem direção, sem orientação. Sem a presença de Deus, você é derrotado espiritualmente. Sem Deus, não temos força contra o pecado e as tribulações. Sem Deus, você não tem força. Você quer um exemplo de um homem que perdeu a presença de Deus? Abra lá em Juízes 16, 20. O homem que perdeu a presença de Deus. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o que aconteceu? O Senhor o havia deixado. Não sabia ele que a presença de Deus já tinha ido embora. Sansão, um homem forte, o homem mais forte que já teve na Bíblia, escolhido, ungido por Deus. Mas nesse texto belo, maravilhoso, tem uma das frases mais tristes da Bíblia. Talvez seja essa a frase mais triste da Bíblia. Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele achava ainda que ele ainda era o mesmo, que ele tinha a presença de Deus, que ele iria derrotar, que a força estava com ele, mas ele já estava vazio, ele já estava fraco, e por isso foi derrotado. Sem a presença de Deus, você vai ser derrotado sempre. E quantos hoje ainda estão assim, continuam indo à igreja, continuam achando que estão servindo, trabalhando, mas perderam a presença de Deus, e nem deram conta disso, nem perceberam que a presença de Deus já se foi. E elas continuam vindo na igreja, elas continuam trabalhando, elas continuam fazendo as mesmas coisas, mas a presença de Deus já foi. E aí eu te pergunto: você sente a presença de Deus como antes? Ou a sua vida espiritual tem sido um deserto seco? Você já não sente mais a mesma coisa? Parece que você está fazendo as coisas no automático. Não tem mais aquele, como muitos falam, né? Quando sobe aqui para cantar, fala: meu Deus, dá um negócio na barriga, né, Marquinhos? Dá um negócio diferente. E o Samuel sempre fala isso. Até hoje eu sinto a mesma coisa. Porque tem que ter isso, meu irmão. A sua vida não pode entrar no automático, você fazer as coisas já profissionalmente. E é o que tem acontecido com esses falsos profetas. Transformaram algo sagrado em algo profissional, algo decorado. Um vai imitando o outro, até língua estranha, um imita o outro. Meu irmão, a presença de Deus é o que nos transforma, é o que nos difere. Eu não posso deixar realmente de ser banalizado por isso,
e começar a fazer as coisas no automático e sem perceber a presença de Deus já saiu da minha vida. E a minha vida já não faz mais diferença nenhuma. E é uma vida vazia, uma vida seca, sem sentido. Mas aí você pode me perguntar, como eu faço para obter a presença de Deus? O que eu devo fazer para obter a presença de Deus? Meu irmão, se Moisés buscava a presença de Deus com desespero, como nós podemos experimentá-la em nossas vidas? Moisés buscava desesperadamente a presença de Deus. E como eu devo fazer? Primeiro, deseje a presença de Deus acima de tudo. Jeremias 29, 13. Se me buscarem de todo o coração, é de todo o coração, meu irmão. Não é de qualquer jeito. Não é no automático. É de todo o seu coração. É colocando o seu coração nisso. É rasgando a sua vida. Deseje a presença de Deus acima de tudo. Porque Moisés não aceitou a terra prometida sem Deus. Ele não aceitou. E aí eu te pergunto, você está satisfeito com as bênçãos ou deseja Deus acima de tudo? Você tem desejado Deus acima de todas as coisas? Segunda coisa que você deve fazer: remova tudo o que tem te afastado da presença de Deus. Isaías 59, 2. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Que pesado, hein, meu irmão? Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. É o pecado, meu irmão, que nos afasta da presença de Deus. E aí todo dia você tem que perguntar: o que em minha vida pode estar entristecendo o Espírito Santo? O que na minha vida tem feito com que a presença de Deus se afaste? O que tem me separado da presença de Deus? Senhor, eu preciso que o Senhor mude isso daí. Eu preciso ter a Tua presença. Eu sei que o pecado me afasta. O pecado é justamente isso, separação de Deus. Mas eu não quero viver separado, eu não quero viver sem a sua presença, porque assim como Moisés, eu acredito da mesma forma. Se a tua presença não estiver na minha vida, não tem nem por que eu levantar da cama. Se a presença de Deus não estiver na minha vida, não tem por que eu ir trabalhar. Se a presença de Deus não estiver na minha vida, não tem por que eu vir à igreja. Se a presença de Deus não estiver na minha vida, eu não tenho vida. Eu não tenho vida. A minha vida está em Deus. Terceiro passo: passe tempo na presença de Deus. Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Nós temos que ir para o secreto. Aquele momento que você fecha a porta do seu quarto e só está você e Deus, e mais ninguém, sem distração, sem nada mudando o seu foco, tirando você realmente do foco da presença. É só você e Deus e a presença dEle. Passe tempo na presença de Deus, porque Moisés, ele subia ao monte para encontrar Deus e ficava ali, face a face com Deus, buscando a presença. É por isso que Moisés entendeu isso. Talvez nós não temos dado tanta ênfase à presença de Deus, porque nós não temos gastado tempo na presença dEle. Porque a partir do momento que você começar a experimentar um pouquinho só da presença dEle, você vai falar: opa, isso é a coisa mais importante do universo. Porque Moisés, ele gastou horas e horas na presença de Deus, e aí ele chega a essa declaração: Senhor, se a tua presença não estiver, eu não saio do lugar. Eu não vou, eu não quero terra prometida, eu não quero nada sem a tua presença, porque eu sei o que a tua presença é capaz de fazer. Você tem um tempo de intimidade com Deus, ou a sua vida de oração tem sido algo superficial, algo banalizado? Quarto, busque a Deus
em adoração. Salmo 22, 3. Busque a Deus em adoração. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. É no meio dos louvores que Deus habita. A gente cantava isso, né? No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. No meio dos louvores Deus habita. Sabe, meu irmão, naquele momento que você está ali, você às vezes não tem mais palavras, você está angustiado, põe um louvor e comece a louvar a Deus. Você não sabe o que pode acontecer, você não tem noção o que pode acontecer. Eu já experimentei isso, de entrar muitas vezes no meu quarto, colocar um louvor, e a presença de Deus invade aquele lugar. E você experimenta, começa a viver coisas que você jamais pensou que poderia viver. É no meio dos louvores, Deus habita no meio dos louvores. Quando nós adoramos, a presença de Deus se manifesta. É por isso que todo culto tem o período de louvor. Porque nós estamos fazendo o quê? Reconhecendo que Deus habita no meio dos louvores, estamos cantando, louvando, e a presença de Deus invade este lugar. Quantos aqui já foram tocados no momento do louvor? Quantos já foram? Quem já foi tocado aqui no momento do louvor? O que é isso, meu irmão? É a palavra de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Ele está entronizado sobre os louvores. Quinto, seja obediente. João 14, 23. Diz o seguinte: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Seja obediente, porque quem ama a Deus, obedece. Quem ama a Deus, obedece. E o Senhor nos garantiu, nós viremos para morar nele. O Senhor habita dentro de você. A presença de Deus não é só um sentimento, mas uma consequência de um relacionamento obediente. Não é um sentimento, mas é a consequência de um relacionamento de um obediente. Então, para a gente terminar, meus irmãos, você tem a presença de Deus? Ou você quer a presença de Deus? Moisés não queria dar um passo sem Deus. Moisés não queria sair do lugar sem a presença de Deus. E eu te pergunto, e você? E você? O que você quer? Você tem caminhado sem a presença dEle? Você acha que pode caminhar sem a presença dEle? Você acha que isso é normal, andar sem a presença dEle? Ou você entende como Moisés, espera aí, sem a presença de Deus eu não vou sair deste lugar. A partir de hoje, sem a presença de Deus eu não movo um dedo, eu não movo 1 milímetro sem a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Será que a sua vida ainda carrega a presença de Deus? Ou você se tornou como Sansão, que nem deu conta, nem percebeu que a presença de Deus já foi, ou você está só pensando no passado? Porque tem pessoas aqui hoje, que já experimentaram tantas coisas na presença de Deus, que já viveram tantas coisas e hoje se acostumou com essa vida medíocre. Tem pessoas aqui que já tiveram experiências extraordinárias na presença de Deus, mas hoje nem percebeu que a presença de Deus já foi embora. Está vivendo do passado, está pensando nas coisas que viveu no passado, mas Deus não é um Deus do passado, Deus é o Deus do presente e do futuro. Deus é o Deus que realmente renova cada dia. Deus, Ele tem mais para você. Não é porque você viveu lá que você não tem mais coisas para viver. Não é porque você já experimentou coisas grandiosas que você não pode experimentar coisas maiores ainda. Isso não significa, meu irmão, que realmente a nossa vida é isso. Ah, eu já vivi, pastor, que é isso? Eu já vivi tanta coisa, já experimentei. Deixa aí para os mais jovens, deixa aí para os mais novos. É com eles agora, não, meu irmão, é com eles, é com você, é com todos nós. Porque aqui, meu irmão, Deus usou pessoas muito velhas. Deus usou pessoas velhas para conduzir, para realmente dar experiências. E você que teve experiências pode ter mais ainda, e Deus pode te usar através dessas experiências para influenciar. Porque a presença de Deus você já viu e já sabe o que é.
e já sabe o poder que tem e os benefícios que tem. Então Deus pode usar a sua vida, não se estagne, não se acostume, não deixe realmente que isso paralise você, porque a presença de Deus é a coisa mais importante. Então, meu irmão, se você sente que você tem vivido sem a presença de Deus, hoje é o dia de buscar a Deus como nunca você buscou. E aqui nós temos a maior oportunidade hoje, é diante da mesa do Senhor. É reconhecendo quem nós somos e reconhecendo que nós precisamos da presença deles. Nós reconhecemos que precisamos da presença de Deus. Sem essa presença nós não somos nada. Nem deveríamos estar aqui. Essa que é a verdade. Sem a presença de Deus, nenhum de nós deveria estar aqui. Porque se você não veio aqui para buscar a presença de Deus, para realmente acender a chama, para que a presença de Deus aumente na sua vida, meu irmão, não saia de casa. Não saia de casa, fica lá vendo. Ia falar o Faustão, estou no tempo antigo ainda. O Luciano Huck. Nem saia de casa. Mas se você está aqui hoje é porque você reconhece que a presença de Deus é a coisa mais importante que existe neste mundo. É a presença de Deus. Não saia deste lugar sem ter a certeza que Deus está com você. Não saia do seu lugar sem ter a certeza que Deus está com você. Eu vou te contar um segredo. Todo dia antes de subir aqui, eu faço a seguinte oração em silêncio ali no meu lugar. Senhor, se o Senhor não subir comigo, não tem por que eu subir naquele lugar. Todo dia antes de subir aqui eu faço isso. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não subir ali comigo, não tem por que eu subir. Não tem por que eu subir. Porque eu tenho essa consciência comigo. Se não for a presença de Deus, eu não sou nada. Eu sou o pior dos pecadores. Se não for a presença de Deus aqui, a gente para por aqui, meus irmãos. Eu não prego nunca mais nesse lugar. Se o Senhor não subir aqui comigo, eu paro por aqui agora. E você tem que ter essa consciência. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer mais nada. Mais nada, eu parei. Porque eu preciso da tua presença. Fica de pé, meu irmão. Amém, meus irmãos? Abra comigo agora. Mateus 26, versículo 20 ao 23. Está lá no telão, diz assim: Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. Quero fazer a seguinte pergunta: quem pode sentar à mesa, quem pode tomar a ceia nesta noite? Quem pode sentar à mesa do Senhor e ceiar com Ele nesta noite? Esse texto está mostrando uma grande verdade. Tinha no meio de Jesus, do bando de Jesus, do grupo de Jesus, dos chegados de Jesus, um traidor. E esse traidor sentou à mesa, compartilhou da mesma refeição, da mesma tigela. E Jesus sabia quem ele era. Mas Jesus não excluiu. Não falou: você não pode. Porque na mesa do Senhor Jesus, todos são bem-vindos. Pecadores são bem-vindos. Por quê? Porque na mesa do Senhor Jesus, não tem muito a ver sobre quem eu sou, sobre os meus méritos. Mas na mesa do Senhor Jesus tem a ver com quem Ele é. Com os méritos e atributos dEle. Aqui nós nos deparamos não com nós, com as nossas fraquezas e debilidades, mas nós nos deparamos com o poder transformador
de Jesus. Nós nos deparamos com algo que mudou a história deste mundo. O Senhor Jesus foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Então aqui, meu irmão, nós reconhecemos quem Jesus é. Aqui, quando eu pego um elemento desse, eu reconheço o quão pequeno eu sou. Eu reconheço o quão pecador eu sou. E reconheço, se não fosse a morte de Jesus, eu não estaria aqui de pé. Se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus, eu não estaria aqui. Então, meu irmão, você pode falar com você mesmo agora e falar: não, mas eu não sou digno, eu não posso. Meu irmão, se o traidor, se um pior bandido na cruz, o ladrão, porque sabe quem era crucificado, meu irmão? Só os piores. Pensa naqueles crimes que acontecem principalmente nos Estados Unidos, que a pessoa tem pena de morte ou prisão perpétua. É qualquer crime? Não. São crimes bárbaros, terríveis. Só os piores eram crucificados. E tinha um ladrão dessa espécie ao lado de Jesus na cruz. Mas quando ele olha para Jesus, quando ele se depara com a presença de Deus, ele fala: Senhor, eu reconheço que eu deveria estar aqui, que eu sou pecador, e o Senhor não é digno de estar aí. Eu estou reconhecendo a tua presença, e eu te peço só uma coisa: quando você chegar lá onde você vai chegar, leva eu junto, me leva, porque eu reconheço que sou falho e pecador, e que preciso de um Salvador. Então, meu irmão, quem é digno? Aquele que se considera indigno. Porque se você acha que você está pronto para participar da mesa, se você bate no peito e fala: eu posso, pode se assentar agora. Se você bate no peito e fala: eu posso pegar esse pão aqui, ó, e comer tranquilamente, então você está no lugar errado. Porque só pega pão quem reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. Então, quantos pecadores nós temos aqui nesta noite? Então, pegue o pão nesta noite e vamos ceiar todos juntos, enquanto louvamos ao Senhor. Todos pegaram? Ficou alguém sem pegar aí? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Pai, se não fosse o Teu sacrifício naquela cruz, o que seria de mim? O que seria de nós, Pai? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Seu corpo foi partido, foi moído, Pai. E por isso eu estou aqui hoje, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza, o Teu senhorio, o Teu governo, reconhecendo, Pai, quem eu sou, falho, pecador, miserável homem quem sou, miserável homem que sou, meu Deus, mas a Tua graça me alcançou, o Teu amor me alcançou, através daquela cruz, eu hoje tenho vida e vida verdadeira. Obrigado, Jesus. Comamos o pão. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. 1 João 1, de 7 a 9, diz assim: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos,
e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aqui o cálice que representa o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus representa para nós nesta noite? O que está dizendo nesse texto? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. E aí, mais uma vez, eu reafirmo para você, que acha que é pecador demais e que não pode estar aqui, mas aqui eu garanto que é lugar de pecador, porque o versículo 8, põe para nós, Carol, diz: se afirmamos que não temos pecado, o que acontece? Enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas tem um porém, todos somos pecadores. Mas vem o versículo 9, fecha com chave de ouro: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está aqui o sangue de Cristo que nos purifica de todos os nossos pecados. Então esse é o momento de você pegar o cálice. Este é o momento de você pegar o cálice e afirmar: o sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus me purifica. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tomamos o cálice. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. O teu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Aleluia, Jesus, pela tua morte nós vivemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está ressuscitado.
Aleluia, Jesus. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite maravilhosa que estivemos na tua presença. Nós queremos mais uma vez afirmar, até voltar ou nos chamar, em ti nós vamos permanecer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai. Guarda as nossas vidas, Pai, debaixo das tuas asas. Nos dê, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de bênção. Guardados, Pai amado, por ti. Que a tua presença seja notória em nossas vidas. Que a tua presença esteja em nós. Que, Senhor Jesus, aonde for, aonde o Senhor nos levar, as pessoas possam perceber a tua presença. Que, Senhor, os ambientes possam ser transformados. Que os lugares possam ser impactados. Que corações comecem realmente a arder, porque a tua presença vai estar ali naquele lugar. A tua presença vai estar em nossas vidas, Pai. E por isso, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus.